Imagine se você comprasse um carro novo e os pneus que vieram com ele não pudessem ser substituídos. Se algo acontecer com eles, azar o seu, vai ter que pagar 80% do valor de um carro novo para consertá-los em uma oficina autorizada. Isso parece uma loucura, não é? Você nunca aceitaria isso com carros, então por que aceita com celulares e suas baterias? Você já percebeu que existem muitas impressoras que são baratas e péssimas, mas a tinta é absurdamente cara? Isso não é de propósito, e sim uma estratégia intencional. Eles fisgam o cliente com uma impressora barata só para prender ele a preços abusivos de cartuchos, enquanto a impressora dá leituras erradas sobre o nível de tinta de forma proposital, forçando as pessoas a comprarem mais quando nem precisam. Nem pense em recarregar os cartuchos ou, pior ainda, usar cartuchos de terceiros. Isso não vale nem um pouco a pena. E inclusive algumas pessoas simplesmente compram outra impressora porque pode acabar saindo mais barato. Mas por que as coisas são assim? Aqui vai um exemplo da década passada. Nos anos 1920, o cartel Phibos, um grupo que reunia todos os grandes fabricantes de lâmpadas, se juntou para reduzir a vida útil das lâmpadas para 1.000 horas, contra as 2.500 horas que eram o padrão da época. Ao mesmo tempo, eles aumentavam o preço sem precisar se preocupar com a concorrência, e eles saíram impunes dessa. O nylon, que poderia puxar caminhões para fora de valas em uso militar, foi propositalmente enfraquecido na fabricação de roupas, para que você comprasse mais quando as peças inevitavelmente rasgassem. Isso nos leva à pergunta: por que as coisas estão quebrando com mais frequência? Por que parece que tudo dura menos hoje? Todos nós já tivemos ou vimos eletrodomésticos, eletrônicos ou outros produtos que duraram anos, às vezes até décadas. Se por acaso você é novo demais e acabou não vendo algo assim, pergunte para os seus pais ou para os seus avós, eles com certeza vão se identificar com isso. Então, o que mudou? Obsolescência programada, uma política de produzir bens de consumo que rapidamente se tornam obsoletos e exigem substituição, alcançada por mudanças frequentes de design, descontinuação de peças de reposição e uso de materiais não duráveis. Todos já ouvimos falar desse conceito antes, e ele pode até mesmo parecer clichê, mas ele é tão certeiro que até mesmo pessoas que nunca ouviram falar desse termo conseguem reconhecer que o que ele significa é uma verdade. Fabricar coisas que quebram mais rápido de propósito, desacelerá-las artificialmente ou reduzir sua usabilidade por meio de atualizações de software ou marketing agressivo que cria uma imagem de fora de moda em produtos que ainda funcionam. O resultado? Reduzir o tempo entre as compras repetidas do mesmo produto, gerando mais vendas a longo prazo. Nos negócios, isso é chamado de encurtamento do ciclo de substituição. Na prática, significa que suas coisas quebram ou ficam cada vez menos úteis, forçando você a gastar mais e aumentar o desperdício. Como disse Vance Packard, famoso crítico do consumismo, no fundo, é a tentativa sistemática das empresas de nos transformar em indivíduos desperdiçadores, endividados e permanentemente insatisfeitos. Mas como exatamente isso é feito? Vamos citar algumas estratégias. Bloqueio de reparos, um dos favoritos da Apple. Muitos dispositivos e componentes eletrônicos poderiam ser facilmente consertados, mas virou política das empresas tornar isso impossível, seja por falta de peças de reposição, preços abusivos e só disponíveis para lojas autorizadas, ou acordos que invalidam a garantia se você tentar consertar. Parafusos pentalobe, aqueles de 5 pontas em formato de flor, são incompatíveis com chaves comuns, impedindo a remoção fácil com ferramentas que você pode ter em casa. Da mesma forma, baterias não substituíveis e com vida útil curta também são comuns, às vezes até coladas no aparelho. Isso te deixa sem escolha a não ser comprar um novo dispositivo, mesmo que o antigo ainda sirva perfeitamente. Ou então pagar 70% ou 80% do preço original em uma assistência técnica, o que é, de novo, um empurrão para você pensar que comprar outro vale mais a pena nesse caso. Limitação e manipulação por software, outro favorito da Apple, mas não exclusivo deles, obviamente. Por exemplo, eles lançam atualizações que inexplicavelmente não são disponibilizadas para celulares velhos de 3 anos atrás, sem nenhuma razão além de te incentivar ou forçar a comprar um modelo novo. Além disso, antes de novos lançamentos, dispositivos são propositalmente desacelerados ou limitados para impulsionar vendas. Baterias são travadas e projetadas para degradar significativamente após um ciclo de produto, por exemplo, 2 anos, levando você a trocar o celular inteiro em vez de só a bateria. Durabilidade artificialmente reduzida. Uma extensão do item anterior. É quando há uma estratégia consciente de encurtar a vida útil de um produto usando componentes frágeis ou de baixa qualidade. Assim, o produto se deteriora mais rápido, incentivando a compra de reposição. Esse é um modo bastante sutil, porque é difícil de detectar e processar legalmente, tornando leis contra isso praticamente inúteis. Obsolescência programada, a mais fácil de perceber. Muito comum em impressoras.
Fabricantes de impressoras colocam chips nos cartuchos de tinta para impedir o uso após um número determinado de páginas impressas ou após um certo tempo de utilização também determinado por eles, mesmo que ainda reste até 50% de tinta utilizável. A Canon, inclusive, foi processada por um modelo de impressora scanner que desativava a função de scanner até que novos cartuchos fossem instalados. Obsolescência percebida, outra monstruosidade do capitalismo. Acontece quando produtos perfeitamente funcionais são declarados fora de moda, por meio de propaganda manipuladora para impulsionar o consumo. Nada é mais comum que isso na indústria da moda, com suas coleções sazonais sem variação real, só para você continuar comprando. Essa alternância, em que o estilo sai de moda para outro entrar, só para o original voltar depois, é um clássico nesse meio. E claro, isso inclui explorar todas as inseguranças das pessoas, sejam elas reais ou fabricadas pela publicidade para fazer as pessoas consumirem. Como disse Brooks Stevens, que popularizou o termo, obsolescência programada é inserir no comprador o desejo de ter algo um pouco mais novo, um pouco melhor, um pouco antes do que é necessário. Tudo isso leva a uma sobrecarga ridícula nos sistemas de reciclagem, se é que eles existem, e na maioria das vezes vira lixo ambiental, sem falar nos danos causados pelos próprios processos de produção. Tudo bem, tudo isso a gente já entendeu, mas por que isso acontece? Resposta simples: capitalismo. A lógica do sistema exige que o lucro esteja acima de tudo. Como maximizar lucros? Seguindo regulamentações ambientais rígidas, leis antitrust e práticas éticas? Não, claro que não. Você precisa vencer a concorrência, seja comprando, sabotando ou usando contatos políticos para criar brechas legais em impostos, leis ambientais, etc. Terceirizar mão de obra barata, usar a propaganda massiva para explorar inseguranças e vender cada vez mais. A obsolescência programada se encaixa perfeitamente nisso. Essa é a lógica, ou falta de lógica, do sistema capitalista. Além disso, a obsolescência programada alimenta o ciclo constante de dinheiro e capital, uma das formas fracassadas que o capitalismo usa para tentar evitar recessões. No capitalismo, as empresas precisam manter a produção em constante crescimento, porque o lucro depende da venda contínua de mercadorias. Só que, se os produtos fossem duráveis e eficientes, os consumidores comprariam menos. Isso levaria à chamada superprodução, quando há mais mercadorias do que demanda. A superprodução gera crises econômicas. Fábricas param, trabalhadores são demitidos, o consumo cai ainda mais e o sistema entra em recessão. Então, além de juros baixos e incentivos, eles manipulam o próprio processo produtivo para aumentar o desperdício e fazer as pessoas gastarem tempo e dinheiro num sistema socioeconômico sem sentido, incompatível com o planeta em que vivemos. Então, o que fazer? Qual é a solução? Reformismo não é a resposta. Uma proposta do Environmental Law Institute é criar penalidades legais, como processos por violação de leis anti-obsolescência, por exemplo. Mas isso não funcionou para sonegação fiscal, fraudes em relatórios de emissões ou qualquer outra área. Se as empresas não conseguem cancelar a lei, elas arrastam o processo em batalhas judiciais caras, gastando dinheiro público inclusive, e, no máximo, pagam uma multa que para eles não faz diferença. Depois, diversificam a produção para burlar a lei. E claro, muitas empresas têm fábricas em países sem leis anti-obsolescência, fazendo com que seja impossível processá-las. É um jogo feito por e para capitalistas. Usando a regra deles, você nunca vai vencer. Soluções individuais, como consertar itens você mesmo ou mantê-los em bom estado, são válidas, mas não resolvem as mudanças climáticas nem as estruturas atuais. Leis pelo direito ao conserto e medidas contra a obsolescência programada são boas, mas podem ser revogadas a qualquer momento, assim como qualquer concessão da classe dominante no capitalismo. A única solução real é o socialismo, na teoria e na prática também. Na década de 1970, na Alemanha Oriental, um laboratório universitário desenvolveu um vidro ultra-resistente. Eles levaram a ideia às autoridades, ganharam uma patente e receberam apoio estatal para torná-lo um padrão. O Superfast, um vidro quimicamente fortalecido que praticamente não quebrava no uso cotidiano. A meta era que ele fosse 5 vezes mais durável, mas conseguiram fazer ele durar até 15 vezes mais em comparação a um vidro normal, com maior resistência ao calor e menos peso. Após a queda do Muro de Berlim, o governo da Alemanha Ocidental imediatamente fechou todas as fábricas e parou a produção. Como disse um empresário, por que usar um vidro que não quebra? Nós ganhamos dinheiro com vidros. Quem serra o galho em que está sentado? Ou seja, para que fazer algo bom, barato e realmente útil para as pessoas se o que só importa para mim é o lucro? Esse é o processo do pensamento capitalista em ação.